As nossas escolhas e atitudes determinam o tamanho da nossa bênção. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e hoje eu estou aqui com a irmã Márcia para abordar um tema muito necessário nos dias de hoje que estamos vivendo. E algo que o Senhor realmente colocou no nosso coração, que está em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 6, que diz: E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Estamos aqui falando sobre Ana. Para quem não sabe, eu acho que é muito conhecido dos irmãos, né? Esse versículo e a história de Ana, toda a sua trajetória. E Ana foi esposa de Eucana. E Eucana tinha duas mulheres que era segundo a tradição e a lei da época, que o marido que tivesse condições financeiras poderia ter uma ou duas ou até mais esposas. E ele tinha Ana, que não poderia gerar filhos, e tinha Penina, que tinha filhos. E aqui onde nós podemos ver nesse versículo é que a sua competidora, é que se refere a Penina, a irritava e a embravecia diariamente a Ana. De forma que Ana ficava desestabilizada. E o que eu quero falar é que as nossas atitudes e as nossas ações é que correspondem, é que determinam o que o Senhor Deus tem para nós. Todos nós sabemos que o Senhor, desde a antiguidade, desde antes de nós nascermos, Ele tinha um plano traçado para toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Mas depende de todas as nossas ações, de uma iniciativa da parte nossa para que Ele cumpra e realize todas as promessas e os planos que Ele tem na nossa vida. E o que eu quero realmente falar com a irmã Márcia é que o que ela realmente acha que pode influenciar, se realmente a nossa determinação, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, as nossas escolhas podem realmente influenciar no que Deus tem para nós. Olha, Pai do Senhor, né? Eu estou aqui com a jovem Vitória nessa tarde e a gente sentiu, né, o desejo de estar fazendo essa exposição da palavra do Senhor. E realmente as nossas atitudes influenciam muito naquilo que Deus pode operar na nossa vida. Dependendo da nossa atitude, nós vamos obter grandes vitórias, mas dependendo, nós também podemos ficar estacionados sem ver nada se cumprir na nossa vida. Tudo é uma questão de escolha, porque Deus, Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Nós temos o direito de escolher e de decidir aquilo que nós fazemos, né? Nós escolhemos eu costumo dizer que o valor da bênção que a gente recebe é de acordo com o esforço que a gente faz, né? Ana, enquanto ela ficava só irritada e não fazia nada para o Senhor, não ia no templo, ela ia ofertar, mas chegava lá, ela não ofertava de coração. Ela ficava só irritada, então ela voltava todo ano para casa vazia, né? E muitas das vezes acontece isso com a gente, né? Às vezes alguém nos irrita, alguém nos provoca, alguém lança palavras de maldição que nós não vamos ser, não vamos conseguir, que nós não vamos obter, que nós não vamos alcançar, sendo que na verdade Deus tem coisas grandes e maiores para nos ofertar. E às vezes nós ficamos envolvidos com essas palavras negativas e esquecemos de buscar no dono da nossa vida, que pode mudar a situação. Ana, ela era estéril, não podia ter filhos porque o próprio Deus tinha cerrado a madre dela. Então, se ele tinha cerrado a madre dela para ela não produzir, ele era o mesmo que poderia tomar uma atitude de tirar aquela situação da vida dela para que ela pudesse dar frutos. E muitos de nós temos ficado sem produzir, sem dar frutos, porque nós ficamos parados só escutando insultos de alguém que às vezes quer nos ver triste, desanimado, porque ele está obtendo algo do Senhor, sendo que o Senhor, Ele é Pai de todos e em todos Ele pode operar. Ana, quando ela entendeu essa situação, que ela viu que não adiantava o seu esposo amar ela mais do que Penina, porque Eucana amava mais a Ana, tanto é que ele dava 10 porções a mais para ela do que para Ana, para Penina e para os seus filhos, de tanto que ele a amava. Só que esse amor não resolvia a situação de Ana. E Ana, ela entendeu que enquanto ela não buscasse aos pés do Senhor, ela não ia ser aquilo que Deus sonhou para ela. A ponto de que ela foi até o templo, chegou lá e ela estava tão amargurada, tão angustiada, que quando ela se colocou diante do Senhor, que ela falou: Senhor,
se o Senhor atentares para a oração da tua serva e deres um filho varão, ela especificou para o Senhor, porque naquela época também, quando a mulher tinha um filho varão, não é que ele era mais valorizado, mas é que o ofício que se tinha no templo para algo para o Senhor, mais era delegado aos homens. Então ela especificou, falou: Senhor, eu quero um filho varão. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver ele ao Senhor. Então ela não somente quis a bênção para ela, mas ela quis para engrandecer o nome do Senhor, né? E às vezes hoje também nós ficamos sem receber algo da parte do Senhor, por quê? Porque a gente quer algo que beneficie só o nosso ego, só o nosso eu, só as nossas vontades. E ela falou: não, eu preciso de um filho, porque eu tenho vivido humilhada, alguém tem me criticado, alguém tem zombado de mim, mas eu quero algo que seja a minha alegria, mas que possa também ser algo de bênção na casa do Senhor. E aquela época era uma época que estava corrompida. Os filhos do sacerdote Eli, eles não davam exemplo de crente, eles não faziam a obra do Senhor como deveria ser feita. Se ela fosse olhar para isso, ela poderia falar assim: não, eu vou ter um filho, mas vai ficar comigo. Eu que vou ensinar, eu que vou cuidar, eu que vou... Não, mas ela falou: Senhor, eu vou colocar os seus cuidados. Eu quero que o Senhor me dá, mas eu devolvo para o Senhor. Eu não quero a bênção para mim, né? Às vezes hoje a gente quer algo de Deus, mas para nós não queremos repartir com ninguém, né? Nós queremos só para nós. E o Senhor, Ele não quer que sejamos dessa forma. E quando ela fez isso, essa oração, o sacerdote foi e viu, a angústia dela estava tão grande que ela só movia os lábios. E o sacerdote teve ela por embriagada. E falou assim: mulher, a esta hora já está embriagada? E às vezes alguém nos vê tão angustiado, tão triste, e às vezes pensa de nós assim: mas por que fulano chora tanto? Por que ele ora tanto? Por que ele vem tanto na igreja? Por que ele faz tanto sacrifício? Mas só a gente e Deus sabe o que você passa, né? Só você e Deus sabe a situação que você vive. E por isso você está ali aos pés do Senhor. E quanto mais a sua busca for aos pés do Senhor e constante, com certeza você vai obter vitória de Deus. E ela falou: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Não tem elas por filha de Belial. Não tem a tua serva por rebelde. Não tem a tua serva por uma qualquer. Eu estou aqui porque eu sou uma mulher amargurada de espírito. Ela estava angustiada. E eu pergunto para você: o que você faz quando você se sente angustiado? Quando a amargura, quando a tristeza vem bater na sua porta, o que você faz? Você vai para a casa do Senhor buscar de Deus algo que Ele pode te satisfazer? Ou você fica resmungando pelos cantos? Ou você fica lançando palavras, jogando a culpa, acusando A e B? Porque enquanto Ana jogava a culpa em Penina, que a irritava, ela não obteve nada de Deus. Mas a partir do momento que ela falou: não, eu preciso de tomar uma atitude. Eu tenho que determinar uma atitude na minha vida e buscar de Deus, porque Ele tem para dar. O sacerdote falou: vai em paz e seja concedido aquilo que o teu coração deseja. A partir daquele momento, Ana levantou e o semblante dela não era triste mais. O semblante dela já era alegre e ela voltou para casa já alegre, porque ela creu, porque ela ouviu algo de Deus. Então, quando você está na casa do Senhor com propósito, você não sai dali triste, você não sai dali murmurando, você não sai dali reclamando. Quando você vai na casa do Senhor buscar algo de Deus, você sai dali com algo de Deus. Agora, quando nós vamos buscar, enquanto Ana ia lá para adorar o Senhor, para oferecer sacrifício, mas ela não ia com o coração quebrantado, com certeza daquilo que ela queria, ela voltava a fazer do mesmo jeito. O que acontece com muitos de nós, que nós vamos e vimos para a casa do Senhor e chegamos em casa murmurando, reclamando de quem pregou, de quem cantou, de quem falou. Por quê? Porque nós não vamos ali com propósito. Porque a partir do momento que nós chegamos na casa do Senhor com propósito e dobramos nosso joelho e falamos: Senhor, nós estamos aqui e eu preciso de algo do Senhor, o Senhor não vai nos dispensar de mão vazia, mas nós vamos sair dali renovados e fortalecidos. Eu vejo que Ana, ela teve muita determinação e ela pensou e sabia que Deus era capaz de abençoar ela. E ela teve Samuel, devolveu ao Senhor e o Senhor ficou tão satisfeito porque ela teve e devolveu. O que nós temos dado para o Senhor? Ana deu o que era de melhor. Aquilo que ela mais queria, ela falou: Senhor, eu quero demais. Não tem coisa que a gente pede assim: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas e se o Senhor te pedir? Abraão, ele queria muito Isaac. E Deus concedeu Isaac. Sara também era estéril e Deus concedeu Isaac. Só que o Senhor foi lá e pediu. E Abraão,
ele colocou no seu coração, falou, eu vou entregar ao Senhor. E ele entregou ao Senhor. Será que se Deus nos der aquilo que nós tanto pedimos, aquilo que nós tanto queremos, se o Senhor for capaz de nos pedir de volta, nós temos coragem de devolver para ele? Ou será que nós queremos só para nós? Então nós precisamos de rever isso, porque a Ana, ela pediu algo, mas algo que ela falou assim, não, eu não quero só para mim, eu quero, mas eu devolvo ao Senhor, porque eu sei que não é meu, eu sei que é dele, pois que eu não tinha, eu não podia ter, ninguém podia me dar, ele me deu, então se ele me deu, ele pode me tomar de volta, né? Jó, Deus deu 10 filhos, deu riqueza, deu mansões, deu casa, deu tudo que Jó tinha, e Deus pediu de volta, e Jó olhou para cima e falou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas às vezes Deus nos dá algo e nós queremos só para nós. E ai de Deus se colocar a mão naquilo que ele nos dá. Nós queremos questionar, nós queremos reclamar, porque quando nós estamos lá no mundo, que o Senhor nos salva, nos traz para a casa dele, nos resgata, ele nos coroa de grandes coisas, de bênçãos, de vitória. Deus nos dá saúde, Deus arruma emprego, Deus, quem é jovem, que quer casar, Deus arruma casamento. Quem não quer casar, Deus abençoa, que ele tenha uma vida abençoada. Mas o Senhor, ele nos dá vitória. E aí, quando alguma coisa de errado acontece, o que nós fazemos? Nós continuamos indo para a casa do Senhor? Ou nós ficamos emburrados igual a Ana ficou emburrada ali, escutando os insultos de Penina? Enquanto nós ficamos escutando os insultos de Penina, nós não produzimos, nós não damos fruto. Mas a partir do momento que nós deixamos uns insultos para lá, nós deixamos aqueles que querem ver que nós não estamos tão bem assim, mas nós deixamos para lá e corremos para os pés do Senhor, a partir dali o Senhor começa a renovar as nossas forças. E nós começamos a produzir na casa do Senhor. Porque Ana, ela teve Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, sacerdote, profeta. E Ana, juiz naquela época. E Ana não ficou só com Samuel. Deus deu mais filhos para ela. Então ela não parou de produzir. A partir do momento que nós estamos na casa do Senhor, com propósito, nós não paramos mais de produzir. E o Senhor diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, vocês vai dar muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então é essa a minha palavra nessa tarde, né, Jovem Vitória, que sim, uma coisa improvisada, né, uma coisa assim que não estava escrito, nós até pegamos algumas referências, mas nós não improvisamos, nós não ensaiamos totalmente isso aqui para falar, mas eu acredito que cada um que ouvir nesta tarde essa palavra vai ter algo de Deus, né? O que você tem produzido na casa do Senhor? Será que você tem sido alguém estéril, que tem se preocupado somente com os insultos, preocupado somente com quem está tendo algo de Deus e você não? E você tem buscado o quê? Você tem continuado dessa maneira ou você tem buscado na casa do Senhor? Porque aquele que busca na casa do Senhor, Salomão, ele disse assim, ó, eu gosto muito da casa do Senhor, eu gosto muito da igreja, e eu tenho a igreja como algo que tem que ser reverenciado. Salomão, ele disse assim, que ele queria sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. E ele queria que Deus desse uma resposta para ele. Ele precisava disso. E o Senhor do céu olhou para a atitude de Salomão e falou assim, olha, porque você não pediu bens, riqueza, honras, eu vou te dar tudo isso, né? Você não pediu a vida dos seus inimigos, eu vou antes de você e depois de você não vai ter ninguém com a sabedoria que você tem. E o Senhor falou para ele assim, ó, e os meus olhos estarão atentos a toda oração que for feita neste lugar. Então a casa do Senhor é um lugar de sacrifício, é lugar de você levar aquilo que você tem para oferecer e ofertar ao Senhor. Porque quando você levar e oferecer, ofertar ao Senhor com sinceridade, você vai ver que os olhos do Senhor estão atentos sobre a sua vida. E com certeza Ele vai te mandar a bênção, aquilo que você necessita. Talvez não seja tão somente aquilo que você tanto quer, mas aquilo que realmente você necessita. Né? Essas são as minhas palavras, né? Eu devolvo para a Jovem Vitória, que acho que eu já falei demais, né? Para que ela possa dar continuidade, se ela querer falar mais alguma coisa. Amém, né? Eu agradeço a participação da irmã Márcia, porque eu acho realmente ela uma mulher de Deus e nós queremos fazer esse vídeo mesmo com o propósito de te edificar, abençoar a sua vida. E ressaltando as palavras da irmã Márcia,
nós podemos ver que Ana, ela teve uma atitude de sabedoria. Quando ela entendeu o propósito de Deus, porque Ana realmente, ela por qualquer coisa, por qualquer pirraça de Penina, ela já se entristecia, já desanimava. Mas assim, quando ela entendeu o propósito que o Senhor tinha através da vida dela, ela de imediato surgiu, ela gerou uma atitude de sabedoria, uma sugestão de sabedoria, né, diante de Deus. Então foi aonde ela fez o voto ao Senhor e o Senhor ouviu, o Senhor se lembrou dela. Mas o Senhor já tinha um plano, já tinha um propósito. E toda pessoa que tem um plano, que tem um propósito por Deus, ela tem que enfrentar muitas barreiras. Ela tem que enfrentar pirraças, insultações de Penina mesmo, porque esse é o propósito, para te dar estabilidade, para te dar estrutura, para te preparar para aquilo que o Senhor tem para você. Porque talvez se Ana não tivesse passado essas situações, ela não queria ter dado o menino ao sacerdócio de profeta, que foi um dos maiores profetas até mesmo do Antigo Testamento, né? E às vezes Deus permite muitas coisas. Deus permite pirraça de Penina, insultações. Deus permite muitas coisas nós passarmos com um propósito. Tudo tem uma finalidade. E às vezes a gente não entende, quer embravecer, mas essa não é a orientação do Senhor. Não é o certo para você fazer. O caminho que é o caminho que vai te levar ao propósito realmente designado por Deus. Então foi uma sugestão, uma atitude de sabedoria que o Senhor abençoou a vida de Ana. Samuel foi um grande homem, né, diante de Deus. Mesmo numa época corrompida, né? Numa época onde ele poderia muito bem ter olhado para as atitudes de Eli, ter olhado para os filhos, ter seguido, que era uma influência ali, onde eles viviam juntos ali. Ele poderia muito bem ter olhado, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus, ele decidiu andar no caminho de Deus. Então, é isso que nós queremos realmente abordar nessa tarde para você. As suas atitudes, as suas escolhas, a sua forma de agir está te levando a um caminho certo diante de Deus? Está te levando, às vezes você pensa, eu não consigo. Muitas aflições, muitos levantes, muitas coisas, mas assim, depende da sua atitude, depende da tua determinação. A sua determinação dita o Samuel em sua vida. É através da determinação de Ana que veio Samuel, que ela pôde gerar Samuel. Qual tem sido a sua determinação? Qual maior a sua determinação diante de Deus, maior o plano, maior o projeto, maior a sua dor, maior o chamado, maior algo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então nós temos as escolhas de ter uma atitude, de ter uma ação e que nos vai levar a um destino, a um futuro fracassado, a não viver os planos de Deus, a sair da rota, ou nós queremos ter as escolhas, atitudes que vai nos levar a um destino, a um futuro glorioso, de honra, de misericórdia, de graça de Deus para as nossas vidas. Então é isso que nós realmente queremos falar para você, e que você possa ser edificado nessa tarde, que o Senhor possa abençoar muito a sua vida. Ouça essa palavra, não ouça vozes de Penina, não ouça insultações de Penina. Olhe para o Senhor, olhe para o que Ele tem para a sua vida, porque isso ainda é detalhe. As insultações, a situação, essa situação de dor, de sofrimento é um detalhe para que você seja moldado e você tenha experiências para contar na frente. Então é essa palavra que eu quero realmente deixar para o seu coração nessa tarde. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Deus abençoe. Amém.